Boa noite, queridos. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Amém? Então segura aí. E eu quero já te pedir, compartilhe o link com alguém que você ama, porque essa pessoa vai ser abençoada também. Tá bom? Por favor, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento na tua presença, te agradecer pela tua palavra que nos alimenta, que nos orienta. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nessa noite, ó Deus, trazendo, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Deus, clareza de quem o Senhor é para nós. E em nome de Jesus, que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor reservou para aqueles que são seus. Em nome de Jesus, abençoe a cada vida agora. É assim que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Bom, Paulo detonou aqui, né? Paulo inicia essa carta aos Coríntios e ele traz para mim duas afirmativas, né? Que são muito importantes, né? As afirmações que ele trazem neste versículo. Ele diz o seguinte: Deus é o Pai das misericórdias. E número 2, Deus é o Deus de toda consolação. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Glória a Deus, amém? Deixa eu te perguntar, alguma vez você já pediu misericórdia para Deus? Alguma vez você já disse, Deus, misericórdia, né? Já usou essa expressão? A gente até tem um evangeliquez, não é isso? A gente tem esse evangeliquez. Às vezes a gente, por uma coisa que às vezes ou escandaliza, ou uma coisa que nos surpreende, né? Aí a gente fala o quê? A gente fala, misericórdia, Deus, misericórdia. A gente usa isso, né? É uma expressão evangélica, né? Uma expressão crentez, né? Que a gente usa, né? Mas interessante que a gente precisa aprender o que é misericórdia de fato. O que é a misericórdia de Deus? Misericórdia, querido, é quando nós temos compaixão da miséria do outro. É quando a gente olha para outra pessoa, para o próximo, a gente enxerga nela uma situação difícil, uma situação terrível, a gente enxerga nela uma situação calamitosa, a gente enxerga nela uma pobreza, a gente enxerga nela uma falta, a gente enxerga nela um problema, e aí a gente tem compaixão, a gente se condói, a gente se solidariza com aquela situação, com aquela pessoa. A gente olha e a gente sente aquele desejo de ajudar, aquele desejo de estar junto, aquele desejo de dar uma força, aquele desejo de orar, aquele desejo de trazer uma palavra para aquela vida. Por quê? Porque a gente está vendo aquela situação e a gente não concorda com aquela situação, a gente sabe que aquela pessoa não deveria estar passando por aquilo, e então a gente sente essa compaixão. Então isso é misericórdia, amém? Então quando a gente diz misericórdia a Deus, quando a gente grita misericórdia, a gente pede misericórdia a Deus, o que a gente de fato está fazendo, querido? A gente está pedindo para o ser mais santo que existe, incorruptível, separado, divino, glorioso, poderoso. A gente está olhando para esse Deus perfeito e a gente está falando, Deus, olha para mim que sou imperfeito, olha para mim que sou miserável, olha para mim que sou corruptível, olha para mim que sou fraco, Senhor, olha para minha vida e tem misericórdia, ou seja, tenha compaixão de mim, assim como o cego que gritou, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, olha para a minha situação, enxerga toda a minha dificuldade, enxerga a minha fraqueza, enxerga o meu problema, enxerga toda essa situação que eu estou vivendo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, olha para mim e muda a minha circunstância. Amém, querido? Então, isso é pedir de fato a misericórdia de Deus. Amém? E será que você já necessitou de fato? Será que você já necessitou? Eu necessito da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Eu tenho certeza que você também necessita. E aí Paulo, então, ele começa esse versículo dizendo o seguinte: Deus é o Pai das misericórdias. Glória a Deus, amém, querido? Glória a Deus, porque esse Deus que não apenas é o nosso Pai, mas é o Pai
das misericórdias, Ele pode enviar essa misericórdia sobre mim. Ele pode enviar essa misericórdia sobre você, sobre nós. Amém, querido? Nós podemos ser alvos da misericórdia de Deus, porque Ele nos ama e Ele é o Pai das misericórdias. Amém, querido? E é por isso que Jeremias, diante daquele quadro terrível que a gente sabe, quando Judá estava sendo levado cativo, saqueado, estavam saqueando Jerusalém, derrubando o templo, as casas, enfim, aquela loucura toda. E aí Jeremias vendo, chorando, lamentando tudo aquilo, ele fala: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E a primeira coisa que vem na cabeça de Jeremias é: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, aleluia. E ele diz: elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, glória a Deus, amém, querido? As misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam a cada manhã, glória a Deus. Meu Deus, quando eu me levanto eu já tenho que levantar e dizer glória a Deus, aleluia. Eu tenho que começar a exaltar a Deus. Por quê? Porque eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam sobre minha vida. Por quê? Porque Ele é o Pai das misericórdias, glória a Deus, amém? Então esse Deus todo-poderoso, Pai das misericórdias, derrama a sua misericórdia sobre a minha vida, amém? Então nós necessitamos Paulo mesmo, o Paulo que diz que Deus é o Pai das misericórdias. Paulo é aquele que diz: miserável homem que sou. Ele se coloca na situação, ele diz: miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não consigo, e muitas vezes o que eu não quero fazer eu acabo fazendo, meu Deus. Então Paulo se coloca na situação de necessitar da misericórdia de Deus. Ai de nós se não é misericórdia de Deus. Querido, eu não sei você, né? Paulo, ele era um homem, ele não estava dizendo que ele era um pecador, um fracassado, um homem que não consegue vencer, né? Um homem que só tem coisa ruim. Não, nada disso. O Paulo estava dizendo o seguinte: eu luto para fazer o melhor, mas ainda assim eu vejo que em mim opera o velho homem e muitas vezes eu faço o que eu não gostaria de fazer. Ele está dizendo que ele falha e ele necessita da presença de Deus, da graça de Deus e, acima de tudo, da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, quando Deus olha para nós, para nossa dificuldade, para nossa luta em tentar acertar e muitas vezes não acertar, e Deus diz: eu estou com você, eu sei que você está tentando e você não está conseguindo, eu estou completando isso com a minha graça. Por quê? Porque eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia de você, amém, amado? É isso, glória a Deus, amém, querido? Então, Paulo sabia disso, que ele precisava. Paulo, como nós, tinha dia que ele amanhecia diferente, não é isso? Não tem dia que a gente amanhece meio diferente, né? Com a pá virada, como se diz, né? Então a gente amanhece, né, diferente. E aí, naquele dia, a gente não consegue fazer as coisas como deveriam. A gente não acerta nas coisas, né? É assim que funciona, muitas vezes, né? Aqui, né, amados, todos aqui que somos dos Estados Unidos, de Massachusetts principalmente, né? Nós que dirigimos aqui, o que acontece? A gente tem o teste da paciência, né? Então a gente vai sair no Brasil, a gente dirige e tá andando naquelas intermunicipais e lá tem, né? Sempre tem as faixas de ultrapassagem, a maioria do tempo as rodovias tem faixa de ultrapassagem e a gente ultrapassa, né? Quase que o tempo todo, e muitas vezes de forma irresponsável, causando, né, acidentes, mortes, enfim. Mas aqui é o seguinte, querido, a gente entra, né, nessa intermunicipal, né, e a gente sai de uma cidade para outra e a gente anda às vezes 10 milhas, né, mais ou menos, 10, 15 milhas. A gente entra naquela intermunicipal e ela não tem nenhum momento para ultrapassar. Não é isso? Não é verdade? A gente não tem nenhum momento para ultrapassar. Não tem nenhuma faixa que permite você ultrapassar. Então, com muita sorte, você vai andar naquela intermunicipal, naquela via e vai dar tudo certo. Mas, se acontecer um dia que Deus quer testar de fato a sua paciência, Deus permite que entre um senhorzinho, 80 anos, conduzindo o seu carrinho, porque ele está conduzindo, não está nem dirigindo, ele está conduzindo tranquilamente, calmo, tranquilo. E aí ele vai, e aí você vai atrás, querido. E aí tem o teste, né? Aí aquele senhorzinho com aquela calma toda vai testando você, vai tentando ressuscitar o velho homem da sua vida, né? Vai testando a sua paciência, né? Vai testando a sua vontade. E você não pode buzinar, você tem que ir tranquilo. Acalma a sua alma, querido. No final tudo vai dar certo, né? Então a gente pode roer a unha, mas tem que aguentar aquela situação até o final. Se ele ficar naquela via durante 10 milhas, 15 milhas, 20 milhas, você vai ter que ficar atrás dele, você não pode ultrapassar, né? Então esse é o teste nosso aqui, né? Esse teste que a gente passa, né? Então é assim, tem dia que a gente tá, e a gente tá sendo testado nas situações, e a gente fala uma coisa errada, a gente trata as pessoas de uma forma errada, né? Quem é que nunca, né, teve uma situação com um filho, com um vizinho, com um amigo, com um familiar? Quem é que nunca perdeu a paciência, né? E aí você ultrapassa, né? Você faz a coisa errada, e aí você precisa da misericórdia de Deus.
Porque se Deus agir sem a misericórdia dele, olhando para os nossos defeitos, para a nossa dificuldade, aí, querido, aí a gente está de fato no sal. Aí não dá certo. Então nós precisamos dessa misericórdia. Nós precisamos dessa misericórdia nos alcançando. Porque nós sabemos que ainda que a gente tente, a gente não consegue fazer da forma correta. Então as coisas não saem como a gente gostaria. Deveriam sair, mas não saem, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, ainda habita em nós a carne, e aí muitas vezes nós temos que estar lutando com ela, e quando a gente perde para ela uma situação, nós precisamos de fato da misericórdia de Deus. Então nós precisamos dessa misericórdia, que Deus olhe todos os dias, coloque a lente dele, a lente da misericórdia, para nos alcançar, porque se ele tira a lente da misericórdia, aí a gente vai ter que orar muito pesado, porque aí a coisa pode ficar muito difícil, né? Muito difícil. E aí, Deus, Salmo 136, que é muito, muito lindo, maravilhoso, né? E o Salmo 133, ele tem 26 versículos. O Salmo 136 tem 26 versículos. E sabe qual é a frase principal? A frase que se repete nos 26 versículos é: porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, aleluia, amém, querido? Porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Então eles falam lá, Deus livrou o povo do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus lançou o cavaleiro ao mar, né? Os soldados do Egito ao mar, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele vai falando, a gente poderia estar falando frases como essa: Deus me livrou de um acidente, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus me deu uma esposa, um esposo, um cônjuge, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus me curou daquela doença, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus me deu aquele emprego, porque a misericórdia dura para sempre. Deus me livrou da morte por Covid, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus me livrou daquele agiota terrível, porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente podia ficar aqui a noite inteira dizendo isso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui no Kentucky, né? A cidade eu não lembro, mas tem a universidade, Asbury University. Você vai ver ali, tem um povo cristão que começou a adorar a Deus. Eles começaram a louvar a Deus. Eu não me lembro agora exato que dia que foi acho que quarta-feira retrasada. Eles começaram a louvar a Deus, a adorar a Deus, acho que num evento. E aí foi se estendendo. Uns foram embora, outros vão ficar aqui louvando, ficaram louvando, não pararam. Aí outros voltavam, começaram a louvar de novo. Final da história aqui é que eles têm louvado, adorado a Deus por dias e dias sem parar. Eles estão adorando, louvando a Deus. É um avivamento, estão dizendo. Eu quero crer que é um avivamento chegando em nome de Jesus, amém, querido? Agora, independente disso, é um povo que está dizendo: as tuas misericórdias duram para sempre. Eles estão reconhecendo quem é Deus, eles estão reconhecendo a grandeza de Deus, estão adorando, louvando e engrandecendo o nome de Deus, amém, querido? Então, o salmista acertou. Por quê? Porque ele colocou em tudo: as misericórdias de Deus duram para sempre, amém, querido? Então, a primeira afirmação de Paulo é tremenda. Por quê? Porque ele diz: olha, muitas coisas podiam ter acontecido na nossa vida, muitas coisas nós podíamos ter sofrido, mas vem Deus e derrama sua misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias. As misericórdias de Deus não têm fim, Jeremias diz, e elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus. E o salmista fica dizendo: as suas misericórdias duram para sempre, amém, querido? Então essa é uma das coisas que nos faz caminhar nessa terra, caminhar motivado de que nós vamos vencer, porque existe uma misericórdia que nos alcança, amém, querido? Diante de todas as situações difíceis que nós podemos nos meter, né? Diante das circunstâncias que nós erramos, e aí Deus derrama a sua misericórdia. Então essa misericórdia pode nos levar a avançar e vencer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora presta atenção, não apenas na questão de errar, mas na questão de Deus não permitir que passemos por situações. Misericórdia tem a ver com isso, né? Também, né? Quando a gente vai passar por uma situação, então Deus, ele tem compaixão por aquela situação que a gente poderia passar, né? Ele olha para aquela circunstância e ele fala: eu não vou deixar passar. Então, ele derrama misericórdia e nos livra daquela situação também. Amém, querido? Então, muitas vezes nós não queremos entrar numa situação, passar por um vale, passar por uma dificuldade, passar por um deserto, e a gente fica clamando e pedindo a misericórdia de Deus. Mas aí vem um momento que parece que é inevitável, né? Deus quer usar aquilo como uma ferramenta de trabalho em cima das nossas vidas. E aí o que Deus faz? Deus permite que a gente entre naquela situação. Deus permite que a gente passe por aquela situação. Deus permite que a gente avance mesmo entendendo que nós vamos passar por um momento difícil, desafiador, um momento que vai trazer dor, inclusive, para nossas vidas, vai trazer sofrimento, vai trazer desconforto, vai trazer aflição, dificuldade, mas Deus permite, porque é uma forma dele trabalhar nossas vidas, amém? É uma forma, como Paulo disse, Deus,
me livra disso, né? Havia um espírito que esbofeteava ele, era um problema, uma situação, e ele pede, Deus me livra disso, e Deus diz, a minha graça te basta, porque Deus queria ensinar alguma coisa para Paulo, Deus queria trabalhar na vida de Paulo, então Deus disse, Paulo, fica tranquilo, eu vou organizar a sua vida também dentro dessa circunstância. Mesmo com essa situação, eu vou organizar, abençoar a sua vida para que você possa vencer. Amém, querido? Então Deus quer fazer a gente vencer, mesmo nas circunstâncias difíceis, com dor, com dificuldade, com aflição, mesmo chorando, Ele vai continuar trabalhando na sua vida. Então por isso que a gente deve semear, mesmo chorando, porque Deus vai continuar trabalhando na semente e vai trazer a colheita em nome de Jesus. Amém, querido? Mesmo nos dias difíceis, a gente pode chorar, mas a alegria virá. Deus vai continuar trabalhando para que a alegria venha e nos alcance em nome de Jesus. Amém? Então como é que faz? Quando eu entro de fato numa situação, quando eu não consegui enxergar Deus trabalhando com a misericórdia dele. A misericórdia é um dos instrumentos de Deus. Eu não consegui enxergar Deus trabalhando com a misericórdia. Então vem a circunstância. Deus não me livrou. Eu entrei numa circunstância, eu tenho que passar por aquele momento difícil de luta, de dor, de incompreensão, né? Eu tenho que passar por aquele deserto, por aquele vale. Eu tenho que ultrapassar aquele muro. Eu tenho que enfrentar a fornalha. Então o que acontece? Aí sim entra a segunda frase que Paulo estabeleceu. Paulo primeiro diz, Deus é o Pai das misericórdias. E aí, não, eu não consegui enxergar a misericórdia, eu entrei numa situação, estou passando por uma situação, é difícil demais o que eu estou passando. Então Paulo diz a segunda frase, Deus agora então na sua vida, Ele é o Deus de toda consolação. Aleluia, amém, querido? Deus na sua vida, no momento, Ele é o Pai das misericórdias. E muitas coisas deixam acontecer por causa da misericórdia dele. Mas quando ainda eu estou passando por uma situação que eu acho que é difícil demais, eu estou enfrentando um problema que eu acho complicado, eu estou enfrentando um desafio que parece que é muito grande, eu estou de frente para o mar vermelho, eu tenho que enfrentar aquele mar vermelho e não consigo, parece fé para ver ele abrindo, mas aí Deus está comigo ali. E Deus, Ele está sendo naquele momento o Deus de toda consolação. Amém, amado? Glória a Deus. Jesus no Getsemane está orando e Jesus está dizendo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele está vendo toda aquela situação chegar, a cruz chegar. Não é a dor, o sofrimento físico, não, mas é a separação do Pai. Ele não quer passar por isso, é muito difícil para ele, né? Jesus tem uma eternidade com o Pai, de repente agora vai ter que ser separado por causa do nosso pecado. Então Jesus diz, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus ainda assim enfrenta, tem a frase, não, eu estou debaixo da tua vontade. E aí o que Deus faz? Deus não passa de Jesus o cálice. Deus não livra Jesus daquele cálice. Jesus vai ter que passar, vai ter que tomar daquele cálice. Deus faz o quê? Deus envia o anjo. A Bíblia diz que um anjo consolava Jesus. Glória a Deus. Amém? Um anjo. Deus envia o anjo para consolar Jesus. Então, o Deus que é o Deus de toda consolação, no momento mais difícil de Jesus, Ele entra em ação. Ele não está livrando Jesus, mas Ele está enviando o consolo necessário naquele momento para que Jesus suporte e passe por aquele momento difícil na sua vida. Amém, querido? Glória a Deus, amém? É isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Quando Deus não é o Pai das misericórdias, Deus é o Deus de toda consolação. Amém, querido? Amém? A gente às vezes passa por um momento tão difícil, né? A gente chora, a gente ora, a gente deita, a gente não consegue dormir às vezes, a gente perde o sono, né? Aí depois a gente consegue dormir, tem uma paz, aí a gente levanta, aí a gente fica aflito às vezes, e aí, só que aí a gente vai sentindo sempre aquela voz interior dizendo, você vai vencer, né? Na dificuldade, na luta, tem sempre uma voz dizendo, não, eu te amo, você vai vencer. Então Deus está falando, o Espírito Santo está trabalhando em nós, para que a gente possa vencer. É a consolação de Deus que estamos alcançando. Amém? Muito bem, vamos lá. 1 Coríntios ainda, versículos 8 e 10. Paulo explicando sobre essa consolação que ele está dizendo. Então ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Meu Deus! Mas ele diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aleluia, meu Deus, que coisa poderosa. Paulo está dizendo, querido, olha, nós passamos por um momento muito difícil. Paulo está dizendo, queridos, olha, eu sempre estou falando para vocês que vocês vão suportar, que Deus não envia aquilo que vocês não suportam, né? Deus envia na medida, né? Ele sabe que você pode suportar, Ele manda, senão Ele não vai mandar, né? Mas Ele diz aqui, querido, foi tão difícil que foi mais do que nós podíamos suportar. Olha aqui, Paulo agora criou uma conceituação. Ele está dizendo, não, essa tribulação que veio
foi além do que nós podíamos suportar, né? Mas isso, na verdade, era a concepção dele. Mas depois ele já reorganiza. Nós tínhamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele falou, gente, eu cheguei num momento tão difícil, foi num vale tão grande, que a gente falou, a gente vai morrer, essa situação vai levar a gente. Mas nós passamos por isso para quê? Porque a gente não confiasse na nossa carne, mas em Deus que ressuscita os mortos. Deus capaz de fazer qualquer coisa. Deus capaz de mudar qualquer situação. Então tudo isso que nós passamos era para a gente entender o poder de Deus agindo na nossa vida. A gente não podia confiar em nós. A gente não podia confiar na nossa força, na nossa inteligência. A gente não podia confiar na nossa sabedoria. A gente tinha que confiar em Deus. Porque se mesmo que nós morrêssemos, Deus ia ressuscitar a gente. Olha que coisa. Então, ele fala que passou por um momento tão difícil, mas o Deus poderoso, o Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação, esse Deus veio sobre a vida deles naquele momento. E aí eles passaram por aquela situação, aquele vale da sombra da morte. Paulo viu o vale da sombra da morte, meu querido, e ele passou por aquela situação tão difícil. E ele fala, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Amém, querido? Então, esse momento de luta, de dificuldade, a gente precisa cada vez mais segurar em Deus o que ele vai fazer. Amém, querido? Eu acho que você já passou por um momento difícil. Eu já passei por um momento tão difícil. Momentos difíceis, querido. Momentos que eu entrei por causa do evangelho, sofri muito. Momentos que eu entrei por causa das minhas escolhas, sofri muito. Passei por dificuldade. Que ele teve um momento na minha vida que eu falei igual a Elias. Deus, me leva. Deus, eu não quero mais viver. Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Pode me levar, querido. Por quê? Porque eu estava passando por um momento tão terrível, pressão tão forte, de uma dificuldade tão grande na minha vida, um momento tão difícil de dor, de luta, que eu disse, Deus, muito difícil, né? Ainda bem que eu não falei como Caim, porque Caim falou, Deus, deixa eu ir embora, deixa eu me afastar de ti, porque essa disciplina é muito difícil, eu não aguento ela. Mas eu fiquei na presença de Deus, com luta, com dor, com dificuldade, passando situação tão terrível, né? Fruto da minha escolha. Mas eu fiquei na presença de Deus, né? E aí, ainda que eu tinha desesperado e falado tanto com Deus, pedido até a morte para Deus, Deus falou, não, eu estou com você, você vai vencer, você vai passar por esse momento. Eu não derramei a minha misericórdia completa por você, tem misericórdia na sua vida, mas eu estou trabalhando com você, diante dessa circunstância, diante dessa dificuldade, diante desse erro, eu estou tratando da sua vida, mas eu sou o Deus da consolação, e eu vou te consolar, mesmo diante da luta, da dor, você vai chorar, mas eu vou estar contigo. Amém, querido? Graças a Deus, que eu permaneci na presença de Deus, porque aí Ele pode trabalhar, porque aí Ele pode fazer. Amém, amado? E assim Ele fez, e assim Ele faz. Amém? E aí Paulo completa no versículo 10. Glória a Deus por isso. Ele diz assim, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em que esperamos que também nos livrará ainda. Amém, querido? Nos livrou, nos livra e nos livrará. Glória a Deus, amém? Paulo passou por um momento difícil. Paulo passou por um momento que ele achou que não ia aguentar. Paulo passou por um momento que ele achou que ele ia morrer. Ele andou pelo vale da sombra da morte. Querido, Deus permitiu que Paulo passasse por tudo aquilo para que ele não confiasse nele mesmo, mas confiasse em Deus. E aí ele diz, aí Deus me livrou. Aleluia, amém? E Deus te livrará em nome de Jesus, amém, querido? Eu sei que Deus já te livrou de muitas coisas. Deus já me livrou de muitas coisas. E Deus vai continuar nos livrando, assim como Paulo falou, livrou, livra e livrará em nome de Jesus. Diga, Deus vai livrar a minha vida. Diga, Deus vai transformar a minha situação. Diga, Deus vai trazer a vitória sobre minha vida. Amém, querido? Então, Paulo entendeu o que Deus fez. Paulo entendeu. Paulo entendeu, nessa situação eu entrei, porque Deus, ainda que Ele tem misericórdia, nesse momento Ele deixou eu passar por essa situação. E eu passei, e foi difícil demais. Mas Deus estava comigo, o Deus da consolação, de toda consolação, que nos consola para que a gente console os outros. Então Deus estava comigo. E aí chegou um momento em que Ele me livrou. Amém? Em nome de Jesus, que você possa receber isso, essas três coisas. Deus é o Pai das misericórdias. Deus é o Deus de toda consolação e o Deus que nos livra. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos experimentar de tudo isso. Em nome de Jesus. Eu não sei pelo que está passando, mas eu sei que Deus é capaz de transformar toda e qualquer circunstância. Amém, querido? Eu sei que Deus pode derramar da misericórdia dele sobre você hoje. Amém? Mesmo você na sua dificuldade, na sua luta, Deus pode derramar da misericórdia e trazer sobre você da bênção dele, para que você possa vencer essa etapa. Amém, querido? Amém? Agora, não, eu entrei, eu estou numa circunstância difícil, estou passando por um momento muito difícil, estou passando por luta, por dor. Então, eu quero dizer para você que o Deus da consolação vai te consolar em nome de Deus nessa circunstância. Deus vai enviar do Espírito Santo sobre você. Deus vai enviar um anjo para te consolar como consolou Jesus. Amém, querido? Mas, acima de tudo, Ele vai te levar a consolar para que você passe por circunstância, sabendo de uma coisa, Ele vai te livrar.
a vitória vai chegar, a resposta vai chegar, o milagre vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou num vale, amanhã Deus vai te colocar num monte, Deus vai te colocar num lugar alto, em nome do Senhor Jesus, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido, amém. Receba na sua vida hoje, porque eu estou recebendo na minha vida, em nome de Jesus. Esse Deus poderoso, maravilhoso, Ele vai te alcançar, Ele vai me alcançar, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, diz amém, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar agora por você. Quero orar em nome de Jesus para que você receba essa palavra no seu coração. Que você possa receber isso que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, todo o consolo que Ele tem, toda a misericórdia que Ele tem para derramar, e todo livramento, toda vitória que Ele tem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo especial com a Tua palavra. Esse tempo que nós aprendemos com o Senhor. Esse tempo, ó Deus, que o Senhor fala conosco. Esse tempo que o Senhor nos anima. Esse tempo que o Senhor traz sobre nós força, ânimo. Ó Deus, esse tempo que o Senhor traz sobre nós fé, coragem e intrepidez. Esse tempo que o Senhor traz sobre nós a Tua palavra para nos trazer entusiasmo, alegria, desejo de vencer, confiança no Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. E que essa palavra possa nos encorajar em nome de Jesus. Nós recebemos, em nome de Jesus. Eu quero te pedir agora que o Senhor alcance, Deus, cada família, cada indivíduo, cada casamento, em nome de Jesus. Eu coloco na Tua presença as vidas. Quero te pedir, Senhor, que aquele que está passando por dificuldade na saúde, ó Deus, aquele que está doente, ó Deus, possa entender, ó Deus, que ainda que ele não tinha reconhecido a misericórdia, mas existe uma misericórdia sobre ele que não deixou que ele morresse. Ele está vivo, porque tem a misericórdia do Senhor alcançando ele. Ó Deus, mas nesse momento é que ele possa entender também que o Senhor é o Deus da consolação. E o Senhor vai consolá-lo diante da dificuldade, da dor, da doença, da dificuldade. O Senhor está enviando o consolo para que ele possa estar firme na Tua presença, em nome de Jesus. Ó Deus, mas que também o Senhor vai enviar a cura, a resposta. Ó Deus, o Senhor vai enviar, seja através dos médicos, das medicações, do milagre. O Senhor vai agir de alguma forma. O Senhor vai usar um caminho, mas vai trazer saúde. Em nome de Jesus, eu declaro saúde. Eu declaro em nome de Jesus o milagre do Senhor. Trazemos sobre essa vida a restauração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, aqueles que estão passando por dificuldade, talvez no casamento, Senhor, uma dificuldade. É um momento difícil, é um momento de luta, de dor, mas o Senhor é o Deus que os alcança agora também, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora que as misericórdias do Senhor estão sobre esse casamento, em nome de Jesus. E é por isso que ainda é o casamento. É por isso que não tem a separação, porque a misericórdia do Senhor está estabelecida em nome de Jesus, está se renovando e está trazendo sobre esse casamento a força para continuar em nome de Jesus. O Senhor está enviando do Teu consolo sobre aquele cônjuge que está com dificuldade, está na luta, em nome do Senhor Jesus, para que ele possa vencer também esse momento. E em nome de Jesus, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai trazer resposta, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer força, ânimo, o Senhor vai trazer unidade, em nome do Senhor Jesus. A restauração vai alcançar, o livramento vai alcançar, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que livra, está livrando esse casal agora da separação, mas está trazendo a força da unidade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir em nome de Jesus, o Senhor abençoe as famílias, alcance os pais, os filhos, em nome do Senhor Jesus, os irmãos, ó Deus, em nome de Jesus, toda dificuldade na família, que o Senhor possa trazer a resposta do Senhor, que eles possam enxergar o Senhor trabalhando nas suas misericórdias, no seu consolo e no seu livramento, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aquele que está passando por dificuldade financeira, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor alcance agora, ó Deus, o Senhor põe a Tua mão em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor derrame sobre eles agora a força do Senhor, ó Deus, a misericórdia, ó Deus, que eles precisam, ó Deus, para que eles não entrem em falência, para que eles não percam a saúde por causa da questão financeira. Em nome de Deus, derrama dessa Tua misericórdia, conserva essas vidas e envia consolo, força dos céus, para que eles possam vencer, em nome do Senhor Jesus, que eles não cometam nenhuma loucura, dificuldade diante do problema financeiro, mas que eles possam vencer em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar o livramento, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Deus, tirar eles da mão e todos aqueles que estão prendendo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa enviar a solução financeira, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Alcance a cada um, meu Deus, nas suas dificuldades, no seu problema. Cada um tem um problema, mas o Senhor conhece todos os corações. Aquele está com problema emocional, problema espiritual. Deus, alcança cada um e derrama sobre cada um a Tua resposta, em nome de Jesus. Deus conhece a sua vida, querido. Deus conhece a sua dificuldade, o seu problema. Mesmo quando nós não oramos especificamente, Deus olha especificamente. Deus enxerga o teu problema.
problema. Você não está invisível diante de Deus. Deus enxerga agora a tua situação. Então diga para Deus: Deus, eu quero do Senhor misericórdia, eu quero do Senhor consolo, eu quero do Senhor livramento. Me alcance, Senhor, com essa palavra, porque eu recebo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é Deus que faz e está fazendo nesse momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe muito, muito, muito. Receba essa palavra, traga para o seu coração e pratique ela em nome de Jesus. Essa semana será uma semana de vitória, de bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fique na paz.